mas é exatamente um desenvolvimento mecanicista, onde você não deixa espaço para essa subjetividade do pensar. Na verdade, é um modelo, um desenvolvimento de educação baseado pura e simplesmente a alimentar o mercado de trabalho, a alimentar os meios de produção. Então, por exemplo, assim, para esse sistema não é interessante criar questionadores. O que eles querem, na verdade, são apenas mão de obra. Então, nós vivemos aí, que nem você falou, as pessoas dão muita importância ao físico, ao químico, à matemática, vai proporcionar a ele bom emprego, um ótimo salário. Você percebe que a educação, ela fica em segundo plano. Então, o objetivo da escola não é mais educar. O objetivo da escola é você alcançar apenas um emprego e ter um bom salário. A educação é apenas uma forma com que você vai alcançar esses outros objetivos. Então, você vê aí que essa proposta iluminista, que vai ali até o século XVII, ao século XVIII, ela é abafada por essa revolução industrial, vamos dizer assim, em que é muito mais importante você criar um modelo educacional para alimentar o mercado de trabalho, aumentar a produtividade do país, do que realmente desenvolver cidadãos assim, pensantes, questionadores. E aí, ao longo do tempo, nós temos os exemplos. Então, por exemplo, algumas pessoas falam que foi Revolução de 64, outros dizem que foi golpe de 64. Tem características em conceito. O que é uma revolução e o que é um golpe? Todas as características do que aconteceu em 64 sugerem que realmente foi um golpe. Então, para mim, realmente foi um golpe de Estado em que os militares tomam o poder. Olha só, que a primeira coisa que os militares, a primeira iniciativa com relação à educação é o quê? Tirar os currículos de filosofia e sociologia, que é exatamente as disciplinas que vai buscar esses talentos que existem dentro de sala de aula. Por exemplo, você, não estou puxando teu saco não, Vaz. Você dizia, eu não gosto da escola, você não gostava da escola. Você tinha interesse em debater, em questionar, em conversar, em montar rodas de conversa. Então, veja bem que existe a instituição escola, na verdade, ela não está valorizando esses talentos. Pelo contrário, ela está inibindo esses talentos, calando a boca de tantos jovens talentosos que poderiam estar hoje fazendo a diferença em nosso país, mas que foram aí coibidos, vamos dizer assim. O próprio sistema levou esses jovens, Vaz aqui mesmo disse, à depressão, a simplesmente abandonar os seus ideais e, de repente, está por aí hoje, trabalhando, ganhando até mesmo um bom salário, mas completamente infeliz. Por exemplo, o Vaz, ele dá o exemplo dele, que ele não gostava de ir à escola, mas que ele tinha grande prazer em debater, ele gostava de humanas. E quantos outros talentos também foram desperdiçados, porque na própria instituição escola não se valorizava isso. Não se valorizava o debate, não se valorizava a opinião do aluno. Quantos e quantos talentos foram desperdiçados aí nesse período? Então nós temos aí desse período da ditadura, e olha só que houve uma troca. Enquanto você tira a disciplina de filosofia e sociologia, você impõe uma outra disciplina, que eu me lembro muito bem, que é da minha época, que era educação moral e cívica. Vocês aí, jovens, nunca ouviram falar disso, mas pergunta para os pais de vocês, aos avós, educação moral e cívica. E o que se aprendia na aula de educação moral e cívica? Aprendia os hinos, os símbolos nacionais, ou seja, era uma tentativa do Estado, do governo, em criar um amor à pátria forçado, forçando os alunos a desenvolver um amor pela pátria. Então, como atividade, nós copiávamos o hino nacional 50 vezes, 100 vezes, apenas para aprender a decorar o hino. E olha só, copiei o hino nacional umas 200 vezes até hoje, eu não sei cantar ele todo, tanto que eu sou patriota. Sabe qual que era a disciplina das mulheres? Práticas do lar. As meninas nas escolas públicas aprendiam práticas do lar. Elas iam aprender a continuar como donas de casa. Enquanto você tem um sistema baseado apenas na produtividade, então você tem o pai de família, que ele vai trabalhar, ele precisa de uma segurança em casa. Quem é a segurança? É a mãe. Então a mãe vai cuidar dos filhos, a mãe vai lavar a roupa, a mãe vai cuidar da alimentação daquele trabalhador. Ou seja, um sistema perfeito para o governo. Educação moral e cívica para os homens, tinha também práticas agrícolas, olha só, você tinha educação moral e cívica e
práticas agrícolas. Meninas tinham, além da educação moral e cívica, tinha práticas do lar. Essas foram as disciplinas que substituíram filosofia e sociologia a partir de 1964 e foi por volta de 1986, 87, ainda tinham essas disciplinas. Um governo criou o Mobral, na época, olha só, o Mobral, porque alfabetizar uma pessoa era educá-la. Olha só que absurdo. Quer dizer, então, que você ensina uma pessoa a ler ou a escrever o próprio nome, e isso para o governo era educação. Mesmo que aquela pessoa não fizesse a mínima ideia sobre o que ele estava lendo ou sobre o que ele estava escrevendo. Mas ele era o quê? Educado. Então você vê aí um governo procurando o quê? Índices, estatísticas. Então hoje no Brasil, quando você fala em analfabetismo, você ainda tem assim uns 12% de pessoas que realmente são analfabetas. Mas dessas pessoas alfabetizadas, 50% não faz ideia, não consegue interpretar um texto. Se você pega lá até na farmácia, ele tem dificuldade para ler uma bula de remédio, porque ele não entende nada. Mas para o governo, isso é educação. Opa, valeu por ter chegado até aqui nesse nosso episódio. Deixa um like aí, um comentário e assista os outros cortes, hein? Valeu!